aventura, ação, personagens memoráveis, histórias complicadas, naves espaciais de goma, Donald morrendo a cada 5 segundos, poder da amizade, Pateta morrendo a cada 5 segundos, crossovers inesperados, você morrendo a cada 5 segundos. Kingdom Hearts é sem dúvidas uma viagem. E olha que eu só falei do primeiro jogo, até porque eu só joguei o primeiro jogo, né, por enquanto. A partir desse vídeo, vamos mergulhar não só em Kingdom Hearts 1, como também em toda essa franquia gigantesca. Nessa série de reviews, eu vou analisar vários jogos da franquia, o que significa que a partir do próximo episódio não vou conseguir evitar spoilers, já que as histórias muitas vezes são continuações diretas dos jogos anteriores. Sem contar que eu também quero deixar os vídeos informativos para quem nunca jogou Kingdom Hearts e quer entender o básico da história. Não que eu vá explicar bem, porque eu nem entendo direito a lore. Então hoje vamos falar do primeiro jogo, o jogo que iniciou toda essa franquia e que já me deixou tremendamente confuso. E não foi só com a história, vocês vão saber o porquê depois. Sem dúvidas, isso foi uma jornada épica e muito maluca, mas também muito especial. E eu espero que eu consiga fazer uma review digna desse jogo, pois eu sei que essa jornada mágica fez parte da infância de muitas pessoas, o que até me dá uma certa sensação de exclusão, considerando que só joguei agora. Então vamos dar uma olhada se esse jogo realmente é uma masterpiece como muitos dizem, ou se isso é só nostalgia de vocês falando mais alto. De qualquer forma, vamos nessa começar a review de Kingdom Hearts. Eu sou o Eric, um garoto com o sonho de me tornar o melhor youtuber de todos, e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um Sparks Review. Kingdom Hearts foi originalmente um RPG de ação desenvolvido em uma parceria da Disney com a Square Enix e lançado em 25 de março de 2005 para PlayStation 2. Porém, mais pra frente eles fizeram versões melhoradas do jogo, e no caso, a que eu tô jogando nesse vídeo é a 1.5 Remix, que é a Final Mix. Sinceramente, eu sei lá, esse negócio de versão do jogo sempre me confunde. O que eu sei é que essa é a versão definitiva do jogo e é presente na coletânea Kingdom Hearts HD 1.5 e 2.5 Remix. Meu Deus, esses nomes são enormes. Enfim, a história aqui é um dos focos do jogo e da franquia. Então se preparem, porque eu vou falar muito da história aqui. Mesmo que eu vá tentar resumir as coisas para não ficar muito confuso, o que já é bem difícil para falar a verdade. A história começa numa ilha, onde moram os 3 melhores amigos, Sora, Riku, Kairi e mais um monte de figurante. O Sora é um moleque muito carismático e gente fina. Kairi é uma garota doce e gentil. E o Riku é o rival meio arrogante e obrigatório que todo protagonista tem que ter. Eles queriam ir embora da ilha, que cresceram para explorar novos lugares. Então, os 3 montaram uma jangada muito braba para vazar daquele lugar. Até que o Sora começou a ver umas paradas estranhas e sonhar sobre ser o escolhido para trazer a luz. Então, uma noite chegou uma tempestade do nada que trouxe um montão de monstros desconhecidos. Sora, no meio dessa confusão toda, vê Riku falando umas paradas suspeitas e sendo levado pela escuridão. No momento que o Sora ia ser consumido pela escuridão também, ele de repente é banhado por luz e recebe a tão famosa Keyblade, que permite que ele combata as criaturas que estão aparecendo. Mas no fim isso é inútil, já que o mundo inteiro é engolido pela tempestade de escuridão. De repente, Sora acorda em Traverse Town, sem entender nada da situação que havia ocorrido. Enquanto isso, no castelo do Rei Mickey, sim, eu sei que isso é maluco e parece que é outra história agora, Donald percebe que sua majestade desapareceu, deixando uma carta avisando que ele saiu para resolver umas paradas sinistras. E enquanto isso, Donald e Pateta devem procurar a pessoa com uma chave que vai ser muito importante para eles. Então com isso, Donald e Pateta saem em uma Gummy Ship, uma nave capaz de viajar por mundos em direção a Traverse Town. Lá em Traverse Town, Sora aprende com um personagem chamado Leon
que aquelas criaturas que estão devorando mundos em escuridão se chamam Heartless, monstros sombrios que devoram corações, e o Sora foi escolhido pela Keyblade, uma chave mágica, para ser o portador dela e enfrentar a escuridão com os seus poderes. E como esperado, Donald e Pateta acabam eventualmente se encontrando com Sora, percebendo que ele tem a chave que o Mickey mencionou na carta. Então o Donald só chega tipo... Não dá pra fazer a voz do Donald. Mas basicamente ele convidou o Sora pra ir com eles viajar por vários mundos pra encontrar o Mickey. E como ele mentiu pro Sora, dizendo que eles iam atrás do Rico e da Kari também, o Sora só fala beleza e vai junto com eles viajar pelo universo na sua Gummy Ship, resolvendo problemas com Heartless em vários mundos das franquias da Disney, enquanto procuram por explicações pelo rei e pelos amigos do Sora. A jornada que você vive a partir desse momento é simplesmente mágica. Você viaja com seus amigos por vários lugares malucos, cada um contando com a sua própria história e personagens, o que faz que nossos heróis vivam uma aventura diferente a cada mundo que eles visitam, fazendo novas amizades, novos inimigos e aprendendo lições que você pode levar para a vida toda. Isso pode parecer idiota, mas isso foi o mais próximo que eu tive da sensação de descoberta e aventura de One Piece em um jogo. O foco em world building e aventuras em lugares desconhecidos a cada viagem me passou essa sensação incrível que tive com o anime, principalmente levando em conta quanto Sora queria conhecer novos mundos, me fazendo estar com um sorriso no rosto a cada mundo novo que pousava. Eu acho que a história aqui é simplesmente perfeita, do início ao fim. Esse foi um dos únicos jogos que eu fiquei animado toda vez que começava uma cutscene e eu ia ter mais exposição da história, de tão investido que eu acabei ficando nela. O jeito que o jogo te dá respostas que geram mais perguntas acaba te deixando cada vez mais viciado na lore. E isso é só o primeiro jogo, então tem muita, mas muita coisa que vamos descobrir posteriormente. Principalmente considerando que também teremos novos mistérios e perguntas. Meu chapéu! Isso me deixa muito animado para os próximos jogos, porque eu sei que a lore de Kingdom Hearts só vai ficar cada vez mais profunda. E eu vou entender cada vez menos, mas fazer o que, né? Mas vamos logo para os gráficos, senão eu vou ficar falando da história para sempre. Os gráficos até que fazem muito bem seu trabalho, considerando que isso é um jogo de 2002. E eu sei que essa versão que eu tô jogando tá em Full HD e só lançou depois e tal, mas no geral o estilo artístico do jogo é colorido e muitíssimo rico em detalhes, representando de forma fiel cada mundo da Disney que o jogo possui, e também tendo visuais muito bonitos para os mundos originais dele. Particularmente, eu amo todo o design do Hollow Bastion. A paleta de cores desse mundo é super criativa e deixa todo o local rico em beldade e passando a sensação épica que ele deve passar. O design do Sora aqui também é outra coisa que eu adoro. Ele tem a combinação perfeita de um design da Disney com o de Final Fantasy. Sua silhueta é bem definida devido a seus detalhes exagerados e suas cores são vivas e vibrantes, fazendo ele ser mais memorável ainda, mesmo que as cores basicamente sejam as do Mickey, né? E as músicas também não ficam pra trás, tendo composições novas e músicas baseadas nos mundos da Disney representados nele. As músicas da Disney no Overworld acabam ficando enjoativas quando você tá por tempo demais por lá. Mas tirando isso, principalmente considerando as músicas de batalha, que são fantásticas, as composições são super memoráveis e vão continuar ecoando pela minha mente por um longo tempo. Principalmente a música Simple and Clean, que é o tema principal de Kingdom Hearts, junto da Dearly Beloved. Mas então vamos falar da gameplay, porque tem muito do que falar aqui. Tanta coisa na verdade, que eu até me perco no que falar. Pra começar, o Sora pode andar, pular, bater, todo o básico que você faz no jogo de ação. Com essas ações, você passa pelo começo do jogo tendo batalhas meio sem graça. Mas eventualmente as coisas vão mudando completamente, e eu digo completamente mesmo. O Sora aqui pode desbloquear habilidades, movimentos, invocações, armas, magias e mais um montão de coisas. Primeiramente, você pode equipar alguns acessórios e uma arma para cada personagem da sua equipe. O Sora, por algum motivo, constantemente ganha novas versões da sua Keyblade, o que eu achei estranho de começo, porque pensava que só tinha uma Keyblade que escolheu ele. Mas aparentemente isso é algo da gameplay mesmo e não da história. Algumas Keyblades são focadas em mana, outras em dano e outras tentam ser mais balanceadas.
Então você pode administrar bem sua build com o Sora e quais atributos quer ter um foco maior. Sempre que você derrota inimigos em batalha, você ganha XP e pode passar de nível, o que te presenteia com mudanças de status e também com habilidades. Habilidades são mudanças na gameplay que podem modificar radicalmente todo o seu jogo. Cada uma usa uma quantidade de pontuação para equipar, a qual você sempre tem uma quantidade bem limitada, então tem que escolher bem qual habilidade equipar, porque algumas vão ficar de fora. Algumas delas melhoram seu combo, outras te dão novas opções de mobilidade, como rolar, e outras têm efeitos mais passivos. Eu te garanto que independente das que escolher, você eventualmente vai reparar que toda a sua gameplay está completamente diferente, com você podendo pular mais alto, poder usar habilidades malucas que dão um dano absurdo nas batalhas, ou até interagindo com coisas que não poderia interagir antes. Além de habilidades, você também tem muitas magias à sua disposição, com cada uma delas tendo um uso próprio, como Firaga sendo um projétil útil contra inimigos únicos, Blizzaga funcionando como uma shotgun, Thundaga varrendo a tela com raios, Stopga podendo parar seu adversário no lugar para acumular dano, Airoga criando um escudo para o Sora, e entre outros. Essas magias são presenteadas para você durante sua progressão da história e fazendo algumas side quests. Então você pode ter os feitiços mais fortes do jogo sem precisar estar num nível específico. E também pode acabar deixando algum feitiço para trás sem querer, que foi no meu caso em muitas ocasiões. Também temos presente aqui o menu de invocações, onde podemos summonar algum personagem da Disney para lutar ao nosso lado, ou nos dar suporte. Particularmente, eu não precisei muito disso, mas consigo enxergar como cada personagem que você invoca pode ser útil em algum momento da sua jornada, já que eles se especializam em coisas específicas que podem cumprir com suas necessidades em momentos em que suas ações serão convenientes para o Sora, como ganhar buffs de defesa ou mana. E os personagens não estão aqui à toa também. Alguns deles entram na sua equipe pela história, enquanto outros você recruta por estarem sem moradia por conta do seu mundo ter sido tomado pela escuridão dos Heartless. Mas não pense que além das invocações você está sozinho. Aqui você conta com um apoio quase constante do Donald, do Pateta e de alguns personagens dos mundos que você visita momentaneamente. Lutando ao lado deles, você acaba adquirindo a impressão de que os personagens são quase inúteis e só servem para te curar basicamente, já que eles morrem tão rápido e não parecem fazer muita coisa. Mas você só percebe a grande ajuda que eles trazem quando você não tem eles ao seu lado. Apesar de parecerem fracos, os personagens secundários são essenciais para o seu triunfo, já que eles te oferecem apoio direto e indireto no combate, além de servirem muito bem como distração para os inimigos enquanto você se cura num cantinho. Então, no geral, a gameplay é super recheada de conteúdo e te apresenta coisa nova o suficiente para nunca te deixar jogando da mesma forma com as mesmas funções, criando mais horas de gameplay que você nem vai ver que jogou. E pra mim é assim que se faz um RPG que prende o jogador. Eu geralmente não gosto de RPGs de turno, porque a gameplay continua praticamente a mesma do início ao fim. Mas aqui, até mesmo assistindo vídeos, você percebe que a sua experiência é uma viagem cheia de variações pelo caminho, o que sempre vai te motivar a seguir em frente para ver o que te espera a seguir. Sem contar que te mostra o quão mais poderoso o Sora vai ficando durante toda essa aventura. E para variar toda a experiência, você pode construir sua própria Gumship para sair voando entre os mundos. O menu de construção e as peças são bem confusas, então pode ser complicado montar sua própria nave de forma boa e eficiente no começo. Mas não tem nada no jogo que esteja te obrigando a fazer isso, já que todas as sessões de nave desse jogo, sim, temos sessões de nave, são bem tranquilas e servem mais para enrolar até você voar até o mundo mesmo. Mas é legal que tenham colocado essa mecânica, e pra quem gosta de montar coisas, isso é um prato cheio. Então o jogo não tem nenhum defeito afinal? Até agora eu só fiquei babando o ovo de todos os aspectos de Kingdom Hearts, então não tem nada que possa estragar essa experiência, certo? Eu nunca na minha vida inteira fiquei tão perdido num jogo. Realmente parece que é uma experiência de One Piece, só que pelos olhos do Zoro. O maior defeito de Kingdom Hearts é que o jogo peca muito em te dizer onde ir e o que fazer. O tempo todo, desde o começo da história, você tem que fazer coisas específicas para prosseguir com o roteiro. E o jogo é péssimo em te dizer o que fazer.
São lugares ocultos, personagens específicos pra falar, ações que você deve fazer de uma certa quantidade de vezes e mais um monte de coisa que pode facilmente prender qualquer jogador que não sabe o que fazer. E é por isso que eu tive que assistir um guia pra saber onde ir, de tão perdido que eu tava o tempo todo. Essa é a primeira vez na minha vida que eu cheguei num ponto em que tinha que jogar enquanto via um guia ao mesmo tempo só pra ter certeza que tava indo no lugar certo, de tão confuso que é a progressão da história. Os mapas nem são tão grandes assim, então isso é um problema que poderia ser facilmente resolvido se tivesse qualquer tipo de indicação onde você deve ir ou do que deve fazer naquele momento, além de breves informações por meio de personagens. Isso pra mim acabou infelizmente prejudicando muito a minha experiência, já que os mapas deixaram de ser um lugar novo pra desbravar e se tornaram um lugar novo pra ficar perdido e sem saber o que fazer. O que me faz pensar que a minha segunda gameplay desse jogo deve acabar sendo melhor que a primeira, porque agora eu sei onde ir sem ver um montão de vídeos do YouTube e eu vou poder explorar os itens e lugares secretos de cada mundo que for visitar. Aqui temos muitos e muitos bosses, onde muitos são do modo história e vários são bosses opcionais e secretos. Eles geralmente são bem criativos e você tem que botar a cachola pra funcionar se quer entender como são seus padrões e quais são os melhores recursos que você deve usar pra derrotá-los. Na maior parte do jogo eu não tive muita dificuldade enfrentando os chefões. Eles eram sem dúvidas a parte mais difícil dos mundos, claro, além de ficar se perdendo. Mas todos foram chuchu beleza depois que eu peguei o jeito. Os únicos bosses que eu realmente detesto aqui são os últimos. Esse jogo enrola demais e eu juro pra ti que o boss final tem pelo menos umas 6 formas diferentes ao decorrer do jogo, no mínimo, porque eu não parei pra contar. Sempre que você pensa que derrotou ele, lá vai ele com mais uma fase chata de combate que só vai ficar te matando infinitamente, sem te deixar reconfigurar suas magias e itens, porque se voltar no save, vai ter que enfrentar todas as formas dele de novo. Mas, no geral, esse não é um jogo difícil, nem um pouco, tirando o final. Eu que acabei fazendo as piores escolhas de equipamentos e joguei sempre com um nível abaixo do recomendado, já que eu não quis fazer as sidequests opcionais. Mas mesmo assim, eu consegui zerar o jogo tranquilamente, sem empacar em outro lugar além do final. Como o combate aqui te dá muita liberdade, a verdadeira evolução parte de você saber equipar as armas, magias e habilidades corretas para as batalhas. E como esse jogo tem um sistema mais simplificado de equipamento diferente dos outros jogos da Square, até que fica bem de boa manusear essas definições de recursos para quem não é familiarizado com RPGs. Isso sem contar que você também vai melhorando sua habilidade prática, aprendendo a desviar dos ataques inimigos no puro instinto e se tornando um jogador melhor no geral. E enquanto se torna um jogador melhor, você desbrava uma história com muitas mensagens de vida importantes, personagens carismáticos e aventuras mágicas que você só poderia ver em um mundo da Disney. Então, no fim, eu recomendo Kingdom Hearts? Bem, por mais que eu tenha amado esse jogo, é complicado recomendá-lo para um público geral, porque ele satisfaz gostos bem específicos e possui aquele grande problema de que não dá pra jogar sem ver um guia, basicamente. Mas tente dar uma chance. Eu particularmente acho que valeu a pena passar por todos esses lados negativos do jogo, porque assim eu pude ver a franquia maravilhosa que eu descobri jogando esse jogo e com certeza isso me deixou com vontade de jogar os próximos jogos nesse conto pra ver como a gameplay vai evoluir e como a história vai progredir. E considerando que esse jogo sozinho já me surpreendeu positivamente de diversas formas, quem sabe a franquia Kingdom Hearts não acabe se tornando uma das minhas franquias de jogos favoritas algum dia. O único jeito de saber é assistindo essa série de análises aqui no canal. E pra finalizar, vou começar a fazer uma tier list com cada jogo da franquia que eu jogar. O primeiro começa na tier S, né, porque eu ainda não joguei nenhum além dele pra poder botar ele pra baixo no rank. Então assim que tiver algum melhor, eu abaixo primeiro, relaxa. E esse foi o vídeo, espero de verdade que tenham gostado dessa review, porque esse roteiro deu um trabalhão. Por favor, deixe seu like e a sua inscrição para ajudar o canal a crescer e o meu sonho a se realizar. Eu sou o Eric e rumo ao topo!